Ei pessoal, hoje a gente vai falar do que mesmo? Hoje eu vou responder várias perguntas que vocês fizeram sobre o bilinguismo dos meninos, né? Que língua que eles preferem falar, em que língua que eles brincam, que eles falam entre si, tá? Vamos lá? Bom, pra quem tá chegando agora, eu sou a Lu, eu sou a mãe do Nick de 9 anos, da Lily de 6. Bom, nós somos uma família brasileira que mora há 8 anos no Canadá, mas a gente morou antes na Austrália, que foi aonde o Nicholas nasceu. A gente saiu da Austrália pro Canadá quando ele tinha 20 meses, e durante esses 20 meses ele foi exposto somente ao português, ele não foi pra creche, não foi pra escolinha, nada disso. E a Lily nasceu aqui no Canadá, e embora nenhum dos dois nunca tenha morado no Brasil, os dois falam português com sotaque mineiro. Adoro isso, gente, adoro. Então vamos lá, vamos responder perguntas. Ah, só uma coisa, né? Foram muitas perguntas que vocês fizeram, né, nas redes sociais, muitas perguntas ótimas, tá? Então eu provavelmente vou ter que dividir esse vídeo em duas partes. Então se a sua pergunta não for respondida agora, vai ser respondida no próximo, tá? Então deixa eu começar a responder. A Mariana Bassan pergunta assim: vocês falam português ou inglês com eles? Então, a gente sempre falou português com eles em casa, né? Primeiro porque é natural pra gente, nós somos dois brasileiros, né? Então é natural que a gente fale português com os nossos filhos. E segundo que a gente é meio criterioso mesmo com isso, porque a gente vê que é muito importante pra eles que eles saibam uma outra língua, especialmente a nossa língua, né? Então, assim, é importante pra eles saberem uma língua diferente, porque isso possibilita que eles aprendam outras, né? Fica muito mais fácil pra eles aprenderem outras línguas depois, se eles quiserem, né? Meio que abre a cabeça, assim. E também o mais importante de tudo, eu acho que é a possibilidade deles poderem se comunicar bem com os avós, com os tios, né? Os primos, todo mundo que tá no Brasil. E claro, além deles poderem ganhar um conhecimento mais profundo da nossa cultura, né? Então, além da gente falar só português com eles, a gente sempre teve o cuidado de, por exemplo, ler pra eles em português, né? Então, mesmo se o livro era escrito em inglês, a gente sempre leu em português. Dá um pouco mais de trabalho, porque a gente tem que traduzir ali na hora, mas compensa muito. Agora que eles estão na fase de alfabetização, a gente já tá lendo vários em inglês, mas a gente ainda mistura um pouco. E isso é uma coisa também que a gente sempre tenta manter aqui em casa, que são livros em português, né? DVDs em português, audiobooks em português. Então tudo isso é legal para poder manter a língua, porque afinal de contas, basicamente, eles só falam português aqui dentro de casa e com um outro amigo, né, que a gente tem de brasileiro. Mas no geral eles só falam inglês. Então tá, agora a Suzane Macedo, ela pergunta assim: eu vejo nos vídeos que vocês só falam português com eles e que eles entendem e respondem tudo, mas eu queria saber se eles tentam falar em inglês com vocês em algum momento, ou sempre se referem a vocês em português. Então, isso é um negócio muito sensacional, porque eu nunca fui dessa pessoa que fica assim: ah não, fala comigo em português porque eu não tô entendendo. Não, sempre foi natural pra eles falar em português. Então mesmo quando a gente tá cercado de pessoas que só falam inglês, quando eles vêm falar com a gente, eles mudam na hora pro português. As outras pessoas ficam até assim espantadas, porque não é muito comum ver isso, né? Bom, e outra coisa também, eu acho que uma coisa que contribui pra isso é porque sempre que eu vou conversar com eles, eu tô no meio de outras pessoas, normalmente eu falo em português também, a não ser que as outras pessoas precisem ouvir aquilo, tem a ver com o que tá acontecendo e tá todo mundo participando daquilo. Mas se for uma coisa que diz respeito só a mim e a eles, eu vou falar com eles em português, mesmo na frente de outras pessoas. E aqui, como tem muito imigrante, muita gente que fala outras línguas, é muito comum ver isso acontecendo também, sabe? As pessoas, elas simplesmente se comunicam com os filhos na língua delas, a não ser que a gente tenha a ver com aquela situação que eles estão discutindo e tal. Aí sim é educado você falar em inglês. Mas tirando isso, a gente fala muito, muito em português mesmo com eles, em várias situações. E aí acaba que eles fazem o mesmo. Bom, a Patrícia Pampin. Seria legal falar como foi a aquisição da fala deles, o começo de tudo, porque tem um mito de que crianças com pais que falam línguas diferentes falam mais tarde. Como você tem dois, talvez tenha notado alguma diferença. Então, eu já ouvi falar que esse atraso na fala acontece mais, né, mais comum para crianças que têm pais que falam línguas diferentes. Então, às vezes tem a mãe que fala uma língua, o pai que fala outra, e às vezes eles falam inglês entre si. Então, normalmente a criança está ali sendo exposta desde do berço, né, a 2 ou 3 línguas, ou até mais, né? Então, são muitas línguas ali
ali para a criança administrar, né, de uma vez. E eu acho que é muito natural pensar que ela vai ter um atraso na fala. Mas eu também já vi crianças em situação assim que aprenderam a falar super rápido e já vi crianças que foram expostas a somente uma língua e que demoraram muito para falar. Então, eu acho que não tem uma relação direta, né? Isso é minha opinião, não sou linguista nem nada, né, gente? Então, assim, é pelo que eu observo. Eu acho que vai mais da criança mesmo. Com os meus, eu não notei atraso nenhum na fala. A gente sempre falou português com eles, desde bebezinhos, né? Foi português, 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 as músicas que a gente cantava, as historinhas que a gente contava. Então, assim, o Nick começou a falar super cedo, com 18 meses. Isso, muito bem. Porta. Que isso? Sabe? Isso. E cadê o papai? Tá trabalhando de avião. E a Lilinha começou com dois pouquinho assim. Qual que é seu nome? Rafael Papai. Rafael Papai? Esse é seu nome? É. Lilinha, O quê? você é neném? Não, sou menininha. Tequinha, quando eles eram bem pequenos, foi português que eles aprenderam primeiro e depois na escola o inglês. Você, em algum momento, misturava as duas línguas para ajudar eles? Eu fico pensando às vezes que nesse processo todo pode talvez causar frustrações nas crianças em não saber nem muito uma nem outra língua, será? Queria saber o que você acha da sua experiência com o Nick e com a Lily. Então tá, a primeira pergunta, se quando eles eram pequenos eles aprenderam primeiro português e depois inglês. Sim. Então, né, como eu já falei, a gente falava só em português com eles e aí eles foram aprender o inglês na escola ou brincando com os amigos e tal. E se teve algum momento que a gente misturou as duas línguas para eles? Então, a gente mesmo não, nunca. E eu não queria que eles me associassem com uma outra língua, sabe? Eu acho que isso é importante, que a criança associe uma pessoa a uma língua. Então, assim, se vocês querem introduzir uma outra língua, é bom que uma das pessoas, né, o pai ou a mãe, sempre fale português e a outra fale a outra língua, né? Então, a criança, ela meio que faz uma associação mais direta com a pessoa. E aí não cria confusão. Bom, gente, isso é o que eu já ouvi falar, né? Eu não sei se procede, tá? Então, não, a gente nunca misturou em inglês aqui em casa, sempre foi português, mas aí teve uma época que aconteceu uma coisa curiosa, que eu tentei colocar o Nick na escolinha quando ele tinha 3 anos, e ele não se adaptou de jeito nenhum, porque ele não sabia falar inglês. Olha só, isso é uma coisa super rara de acontecer, porque criança normalmente não se importa com isso. Eles simplesmente vão e brincam de qualquer jeito e falam qualquer língua, né? Inclusive, no início, o Nick meio que simulava uma língua que soava como inglês, mas que, na verdade, ele não estava falando coisa nenhuma. Então, até várias mães falavam assim, eu acho que ele está falando inglês. E aí, chegava mais perto, não. Era em bromês mesmo, né, gente? Mas era muito bonitinho, porque ele falava assim, sabe? Ele não tava falando nada, ele só tava imitando o que as outras crianças falavam. Mas enfim, com o tempo ele foi percebendo que, na verdade, ninguém entendia o que ele estava falando, né? Então, quando ele entrou na escolinha mesmo, ele ficou super, hiper frustrado com o fato dele não conseguir se comunicar, né? Porque com 3 anos ele já falava um português muito bom. E aí, como ele chegava na escola, ele não conseguia comunicar as ideias, ninguém entendia o que ele falava. E ele também não entendia o que as pessoas falavam, ele ficou super frustrado. Então, nesse momento, para tentar ajudar um pouco, o que eu fiz? Eu fiz uma coisa peculiar, que foi contratar uma babysitter para brincar em inglês com ele e ver se dava um empurrãozinho ali. E aí a babysitter vinha e passava 2 horas por semana com ele brincando. Só, gente, o que acontece? A menina, ela era uma adolescente, né? Era muito jovem, assim, e super tímida. Ela era mega caladona, então ela não conversava com ele. Ela ficava brincando com os brinquedinhos com ele, assim, mas ela não falava nada, sabe? E eu ainda pedia a ela, dava uns toques assim, você podia falar, enquanto você tá brincando, você ir falando o nome dos bichinhos e o nome dos personagens e tal. Tentei inventar uma história com ele, porque, né, eu tô aqui em casa, quer dizer, eu não preciso de alguém pra cuidar dele, né? Mas, então você tá aqui justamente pra dar um empurrãozinho no inglês dele. E, né,
faz isso. Mas ela não fazia. Então não funcionou, ela ficou com a gente só, sei lá, 1 mês, 6 semanas, por aí. E aí, como eu tava assim, com um super barrigão esperando a Lily quase nascendo, e o Nick já tava passando por umas fases um pouco mais difíceis, assim, de adaptação com a ideia da irmãzinha chegar e tal, e eu tentando a escolinha e ele não tava se adaptando, eu acabei adiando um pouco a escola. Então eu esperei assim mais ou menos uns 6 meses e aí quando ele finalmente foi para a escolinha, ele já estava super pronto e ele não falava inglês ainda, né? Nesse meio tempo eu comecei a deixar ele assistir mais DVDs em inglês e coloquei uns audiobooks também em inglês, mas ele não gostava muito nessa época, né? Então quando ele foi assim meio basicão mesmo, sabe? E deu tudo certo, gente. Eu acho que é questão da maturidade mesmo da criança, sabe? Não necessariamente o nível de inglês dela. Para muita criança, a maioria das crianças, inclusive, tipo a Lily nunca teve problema com o idioma. O problema dela de não querer ir pra escolinha foi agarramento comigo, né? Mas não foi a falta do inglês, sabe? Então, vai muito da personalidade da criança mesmo, eu acho. Nossa, eu tô falando muito, né? Tô assim... Blá, 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 blá. Agora é a pergunta da Laizanha. Lu, seus filhos sabem quando é para falar apenas em inglês ou misturam quando falam com o nativo? Então, é super interessante, mas eles não misturam nada quando eles vão falar em inglês. Eu acho que é porque eles sabem que a outra pessoa não entende nada de português, né? Então, eles tentam assim... Por exemplo, a Lily, que ainda não tem o inglês 100%, ela se adapta. Eu vejo que às vezes ela procura uma forma diferente de falar aquilo quando ela não tá conseguindo, sabe? O Nick já é completamente fluente, então pra ele não tem problema, ele fala um inglês normal, sem misturar nada. E a Lily, embora ela não fale o inglês perfeito, ela não mistura, né? Agora, é interessante notar que quando eles vão conversar com a gente em português, aí sim eles misturam, mas é porque eles sabem que a gente entende as duas línguas, né? Então, tipo, é normal, né, para eles misturarem. Mas eles misturam uma palavra ou outra. E muitas vezes eles me perguntam, enquanto eles estão falando a frase, eles já se deparam com alguma palavra que eles não sabem falar em português, e eles já me perguntam, mãe, como que fala, sei lá, dragonfly em português? Aí eu falo para eles e eles já colocam aquela palavra em português no meio da frase. Então, assim, eles têm muito interesse em aprender o português, sabe? E eles acham super legal que eles sabem uma língua, assim, secreta, que quase ninguém entende, né? Pelo menos no meio que eles vivem, que eles são muito expostos a nativos mesmo, pessoas que falam outras línguas, ninguém entende, né? Então é a nossa língua secreta, assim, eles gostam disso. Bom, a Thalita Doll pergunta assim, quanto tempo levou para eles realmente estarem falando inglês? Ela fala que a filha dela já fala de tudo e que a pequenininha ainda não. E elas recém chegaram no Canadá. O Nick, ele demorou 4 meses, mas assim, ele começou a ir pra escola, foi no preschool, ele começou a ir 2 vezes por semana só de manhã. Era super pouquinho, né? E com 4 meses, ele já se virava, tipo, já conseguia falar o básico que ele precisava, já não passava aperto. E com 1 ano, ele já tava com um nível bem melhor, tipo, já conseguia se comunicar super, super bem. Já a Lily, ela falou mais rápido o inglês, porque ela é mais assim, ela se lança mais, ela tem a personalidade dela falar sem medo. O Nick já é mais perfeccionista, sabe? Ele quer falar um negócio certinho. A Lily já fala do jeito que sai, né? Então, eu acho que ela falou mais rápido por conta disso. E também pelo fato dela ter um irmão mais velho, né? Então ele sempre trouxe amiguinhos aqui para brincar, ela sempre foi exposta ao inglês, eu acho que antes do que ele foi. Então isso acelerou um pouco mais o processo dela, apesar do inglês dela ainda não ser perfeito, mas tá indo, gente. Ela fez o preschool, que foram 2 vezes na semana também, só de manhã. 1 ano, e agora tá terminando o kindergarten, que é 1 ano, que é todo dia, só de manhã. E ela conversa, assim, muito bonitinho, sabe? Com todo mundo, ela brinca, ela comanda as brincadeiras na escola. Então, o inglês dela tem que ser bom, né? A outra pergunta da Suzane Macedo. Eu queria saber qual língua eles preferem falar. Eles falam português entre si? Então, gente, tá aí uma coisa que eu nunca achei que fosse acontecer, tá? Talvez ainda mude algum dia, mas fato é que eles falam português entre si. Pra mim isso é um milagre, porque eu vejo tanta
criança que sempre falou português em casa e que à medida que eles vão crescendo, eles começam a falar inglês entre si, né? E eu achei que isso já fosse acontecer com os dois e não acontece. Inclusive, quando eles estão brincando e um deles começa a falar inglês, o outro pede: dá para falar português, por favor? Gente, olha que milagre, né? Que milagre. Eu não sei o que é que tá acontecendo, mas é um negócio que eles gostam mesmo. E na hora de brincar. Olha só, no início, quando o Nick começou a ir para a escolinha e começou a avançar muito no inglês, ele brincava sozinho, né? A Liliana muito pequena ainda para brincar junto com ele. Eu lembro dele brincando assim, quietinho, falando sozinho em inglês. E eu achei que isso fosse continuar. E aí, quando a Lili começou a brincar com ele meio que foi natural passar pro português. Então, hoje em dia, eles misturam muito, tem até algumas frases completas que eles falam em inglês, porque isso vai depender muito da referência que eles têm. Às vezes eles têm uma referência de alguma frase ou de alguma coisa que eles costumam falar muito ou brincar muito na escola ou em outros lugares, né, que eles brincam. Então, eles trazem para a brincadeira deles. Mas, no geral, eu diria que é 90% em português mesmo. Onde que foi? Agora desse também pode fazer. Dessa vez você pode fazer. Tá bom. Deixa eu ver. Quem tá fazendo show? Esses aí. E esses aqui estão assistindo. Ah, esse tá com medo porque as outras pessoas estavam. Ela tá tímida. Tá tímida. Ele tá tímido. Olha. E não ver que ele tá debaixo da água. Ela tem um negócio que track, não é? E ela tem um negócio que consegue ver onde que ele tá. Tem muitos calços. Deixa eu fazer. Você sabe quem tá gostando? Hey, todo mundo pode ajudar todo mundo. I don't get it. Todo mundo pode ajudar todo mundo. I still don't. Bom, gente, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui, porque eu já respondi bastante pergunta hoje, tá? A gente continua no próximo vídeo. Se você quiser deixar mais perguntas aí, ainda dá tempo, tá? Pode fazer, que eu respondo depois. Então, um beijo pra você e obrigada por assistir até aqui.